O que você faria com a quantia de 550 milhões de reais? Este é o prêmio da Mega da Virada deste ano. Para quem não sabe, a Mega Sena da Virada foi criada pela Caixa em 2009 e esse é o maior prêmio de sua história. Nunca antes na história deste país a Mega Sena pagou tanto em dinheiro quanto pagará neste ano. E aí ficam as perguntas. Vale a pena participar disso? Quais as chances de ganhar para que você possa decidir se sim ou não? O quanto renderia esse dinheiro investido? E particularmente como que eu faria para alocar esse capital? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, um Feliz Natal a todos. Espero que tenham tido uma ótima passagem aí do dia 24 para o dia 25, cercado de familiares, de amigos, uma boa ceia. E quanto a esses óculos escuros que podem estar causando estranheza a quem costuma me assistir, não é esse para quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, meu visual normal. Eu tô com óculos porque eu tô com terçol, então meu olho tá meio inchado, eu quis poupá-los dessa visão desagradável de um rosto pouco simétrico, até porque a audiência do canal é sempre tão acostumada a me ver belo, então preferi botar esses óculos escuros. E antes também de apresentar mais do tema do vídeo, vou lembrá-los que no dia 15 de janeiro nós temos um encontro marcado, pelo menos aqueles brasileiros que já não são mais residentes fiscais aqui no país, que é a turma do Viver de Renda no Exterior, a terceira que nós fazemos. Nas duas anteriores já tivemos alunos de mais de 40 países, em sua grande maioria brasileiros, que já não moram no Brasil ou pretendem fazer a saída fiscal aqui do Brasil e querem montar uma carteira de investimentos global, entendendo como que funciona a parte específica dos impostos para o caso deles, o cara que paga imposto nos Estados Unidos, na Europa, algum país da África, Ásia, Oceania. Lembrando que esse pessoal costuma ficar desassistido de conteúdo aqui no Brasil, porque geralmente os cursos de finanças são sempre destinados aos brasileiros que vão majoritariamente investir aqui no país e que ainda que investam fora, irão declarar e pagar imposto no Brasil. De modo que quando você olha nesses cursos da parte de impostos, eles estão sempre falando do caso do residente fiscal do Brasil e não de quem tem residência fiscal fora do país. Pensando nisso, nós criamos o Viver de Renda no Exterior com a proposta de ensinar o aluno a criar uma carteira global, esteja ele onde estiver, e explorando os casos específicos de impostos para cada país. Poxa, Bruno, mas se já passaram alunos de mais de 40 países pelo Viver de Renda, então vocês explicaram 40 casos de impostos diferentes? Sim, exatamente isso. Ele é destinado para esse público. Inclusive, não é preciso nem ser brasileiro para fazer parte do Viver de Renda do Exterior. Já tivemos muitos portugueses, alguns angolanos, ou seja, estrangeiros falantes do português também são muito bem-vindos. Para quem quiser mais informações do curso, lembrando que há bônus para os primeiros inscritos, nós temos um link aqui na descrição desse vídeo. Agora falando em si da Mega da Virada, que terá seu sorteio no dia 31/12 de 2023. Já é tradição, né? Desde 2009, sendo mais exato, foi criado em 2008, mas passou a vigorar em 2009, todo final de ano nós sabemos que teremos uma grande premiação dada por esse tipo de jogo, a Mega Sena da Virada. E o brasileiro, ele adora esse tipo de aposta. Na verdade, basta ver o sucesso de sites de apostas esportivas, de jogos de foguetinho, tigrinha, etc., para entender o quanto o brasileiro gosta dessas apostas. E para quem acha que mercado financeiro é aposta, bom, se fosse assim, a gente deveria ter muito mais de 5 milhões de CPFs na bolsa. Porque se você compara a bolsa com esses 5 milhões que eu falei, apenas com as apostas feitas na Mega da Virada, que foram em 2022 435 milhões, veja que são ordens de grandeza muito diferentes. 435 milhões é como se cada brasileiro apostasse mais de 2 vezes na Mega da Virada. E com esse número todo de apostas, veja que o total arrecadado pela Mega da Virada no ano passado foi de 1,95 bilhão de reais. 30% a mais do que em 2021. E isso eu tô falando apenas de uma Mega Sena. Não tô colocando todos os números do ano. E para esse ano, tendo em vista que nós temos um total a ser distribuído maior, o que se espera também é um número de apostas recorde e uma arrecadação vindo disso também recorde. E aí já vem as perguntas. Nossa, se vale a pena jogar em Mega Sena? Qual é a sua opinião? O pessoal costuma mandar bastante isso na caixa de perguntas do Instagram, sempre nessa época do ano. E a minha opinião é que esse valor pequeno, porque R$5 é a aposta mínima, que você paga por uma chance minúscula de ganhar esse grande prêmio, ele não vai alterar a sua vida caso você venha a perder, que é o destino mais provável, né? Porque afinal de contas, teremos pouquíssimos ganhadores da Mega Sena. De modo que eu encaro isso como alguma coisa lúdica. O problema é quando o pessoal começa a apostar demais, todo mês, valores muito grandes, aí realmente vira algo nocivo. Mas se o negócio é entrar no bolão da sua empresa, por exemplo, que acaba sendo um evento mais social, né? Porque as pessoas conversam. Durante meu tempo de exército, sempre tinha nos quartéis onde eu passei um bolão de fim de ano. Eu acabei entrando em todos, até porque o argumento do pessoal que organizava o bolão era: olha só, hein, você vai ser o único a não jogar, o quartel vai ficar vazio, vai ficar só você lá. E teve um ano no Rio de Janeiro onde de fato isso aconteceu. Eu estava no exército na época, teve um pessoal de um
restaurante que fez o bolão, aí uma pessoa não participou, eles ganharam, todo mundo foi embora do restaurante, só ficou aquela pessoa lá. Ou seja, de maneira geral, para pequenos valores, eu não vejo problema de alguém participar. Basta saber que muito provavelmente esse dinheiro será perdido. Apenas isso. Agora, para valores maiores, aí começa a ser mais complicado. Porque, como você pode ver nessa tabela, quanto maior a quantidade de números marcados por aposta, mais cara é essa aposta, porque afinal de contas, sua chance de ganhar, ela aumenta. Então veja que se você fizer a aposta mínima, onde você escolhe 6 de 60 números, você paga R$5. Se você faz a aposta com um número a mais, ou seja, você escolhe 7 de 60, você já paga 35, com 8, 140. Até que a aposta com o número máximo, que são 20 escolhas de números entre os 60, sai por R$193.800. Contudo, sua chance de ganhar também ela se multiplica bastante. Veja que na aposta mínima você tem uma chance de ganhar entre 50.063.860 chances. Já nessa aposta máxima de 20 números, e tem gente que aposta os 20 números, você tem uma entre 1.292 chances de ser sorteado. Ainda é uma chance pequena, só que muito maior do que as chances anteriores. Veja que a dinâmica muda, né? Antes eu falei que você pagava uma quantia pequena por uma chance ínfima de ganhar um grande valor. Agora você paga uma quantia grande por uma chance ainda pequena de ganhar um grande valor. Ou seja, essa aposta máxima, na minha opinião, não compensa. Eu, por exemplo, poderia tranquilamente fazer essa aposta máxima hoje em dia, mas não tô fechando um bolão aqui na empresa para que a gente possa fazer isso. Da aposta mínima lá atrás eu já participei várias vezes em bolão. A gente chegou a acertar a quadra. E aí deu um dinheirinho que a gente gastou no churrasco, né? Não mudou a vida de ninguém. Mas no geral, se eu for pegar, foi um jogo de expectativa negativa. Ou seja, quanto mais você joga, mais você perde. O que é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, em investimentos. Se você pensa nessa aposta como, no geral, algo parecido com um cassino, a gente pode falar que a trajetória de um apostador num cassino, ela é independente do caminho. Ela sempre terá o mesmo final. Como assim, Bruno, é independente do caminho? Veja que tanto faz se o apostador ele começa ganhando muito ou perdendo num cassino. Se ele fica lá tempo suficiente, o resultado será sempre o mesmo. Ele irá perder o dinheiro. Já com investimentos é diferente. Porque enquanto num cassino, quanto mais tempo você passa, mais você perde, em investimentos, tendo time in the market e não market timing, ou seja, mais tempo de mercado que tentar adivinhar as coisas, você acaba ficando mais rico. Basta ver a foto dos bilionários que nós temos em bolsa, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Geralmente são pessoas de idade mais avançada, que já têm muito tempo de mercado e por isso viram o efeito dos juros compostos acontecer. E o pessoal fala que não tem fórmula mágica em investimento, mas eu digo que há sim, a fórmula dos juros compostos. O único porém é que a mágica para acontecer precisa da passagem do longo prazo. E agora falando do rendimento desse prêmio, caso ele fosse investido, e em como eu investiria esse dinheiro. Primeiro vamos pensar naquilo que geralmente o pessoal de baixa educação financeira pensa em fazer com o dinheiro, ou seja, eles querem uma bala de prata, eles querem uma única opção para colocar todo esse caminhão de dinheiro, que é muito dinheiro para qualquer pessoa. A gente está falando de mais de R$500 milhão. E aí a primeira coisa que uma pessoa pensa é na poupança. Pelo menos a primeira coisa que uma pessoa sem educação financeira pensa. E com a Selic no patamar de 11,75, a poupança ela mantém aquela regra de rendimento de 0,5% ao mês mais TR, o que daria no ano um 6,17% de rendimento. Mas aqui eu quero pensar apenas no mês. Colocando esse dinheiro na poupança e ficando 30 dias sem mexer, o rendimento seria de R$ 2.870.450. Lógico que a poupança é a pior opção possível quando a gente fala em investimentos. Então, se por exemplo, nós fôssemos para um Tesouro Selic, e aqui eu já boto o resultado líquido de impostos, imaginando que eu tiraria ao final de um mês. IOF iria a zero, mas estaria pagando 22,5% de imposto. Mesmo assim, nós já temos um ganho substancial, porque no Tesouro Selic, nós teremos um rendimento de R$ 3.839.953,64. Isso pensando na Selic atual, e se eu fosse retirar todo mês? Porque se eu deixasse um tempo parado, esse imposto iria caindo. Depois de 6 meses ele cai para 20, mais 6 cai para 17,5, mais 12 meses cai para 15%. Agora, se a gente estiver disposto a pegar uma outra opção que renda um pouquinho mais, sem aumentar muito o risco, porque no caso eu vou estar correndo o mesmo risco da poupança. Se eu fosse pegar um banco com CDB de liquidez diária que pague um pouquinho mais do que o 100% do CDI, opções que pagam bem mais, mas eu estou pensando em um banco listado em bolsa, ou seja, aquele banco que você tem mais confiabilidade quanto aos dados, porque trimestralmente eles estão publicando. Lembrando também que uma empresa listada em bolsa tem muito mais facilidade de captar dinheiro, caso seja necessário. Então, pensando num CDB que rende 102% do CDI, ainda sujeito a 22,5% de imposto. Nesse caso, seriam R$ 4.007.121,36. E agora, pensando nesse curto prazo, para se livrar do imposto de renda, uma opção que costuma ser muito procurada pelo investidor mais conservador são LCIs ou LCAs, porque elas são isentas de imposto de renda e nesse prazo muito curto, estamos falando de um mês, essa isenção faz muita diferença. Lembrando que em prazos maiores, principalmente ali depois de 2 anos, um CDB ou uma LC, ainda que pague imposto
imposto de renda de 15%, costuma ter um rendimento bem melhor do que LCIs e LCAs, mesmo aquelas que chegam muito próximas de pagar 100% do CDI. Você pega um CDB que paga 120 do CDI, ele vai ganhar de uma LCI que paga 100, depois de 2 anos, mesmo com o efeito do imposto de renda. Mas aqui para esse período de um mês, seria o melhor tipo de rendimento possível. E aqui eu estou estimando uma LCI ou LCA ruim, uma daquelas que paga 85% do CDI. O rendimento líquido após um mês, lembrando que nesse caso não há imposto de renda e por isso a diferença para cima, foi de R$ 4.344.811,64, ou seja, mais de 4.300.000 por mês uma pessoa poder gastar. Ou seja, para gastar esse dinheiro mesmo, para ver esse dinheiro diminuir ao longo do tempo, o ganhador teria que fazer muita força. Contudo, e isso causa espanto a muita gente, geralmente o que acontece com ganhadores da loteria é que a maior parte, em cerca de 5 anos, já gastou todo o valor do prêmio. Como diz o antigo ditado em inglês, um tolo e seu dinheiro logo se separam. Então, como essa pessoa ela ganhou muito dinheiro, mas provavelmente, se ela for seguir a estatística do brasileiro, ela era endividada, não tinha educação financeira, não sabia fazer boas escolhas, não sabia proteger o dinheiro da inflação ou investi-lo para aumentar ao longo do tempo. Quando vai atrás de profissionais de confiança, geralmente não conhece ninguém, é facilmente enrolado. Então, o que acontece é que, através de muitas más escolhas, esse dinheiro vai diminuindo até que uma hora só sobra na mão da pessoa aquela quantia com a qual ela estava acostumada a lidar antes. O que para muita gente é uma quantia pequena e talvez até abaixo de zero, já que o normal do brasileiro, infelizmente, deveria até falar o comum, né? Já que isso não deveria ser normal, mas se tornou comum. É ter dívidas. Então, ainda que pareça muito dinheiro, você pode ter certeza que há uma grande chance dessa pessoa ao longo da vida conseguir gastar tudo. E aí, pensando nisso, como que eu faria para alocar esse dinheiro? Bom, o primeiro de tudo é que com tanto dinheiro assim, você não precisa ser agressivo. Na verdade, você deveria ser muito conservador, porque afinal de contas você já fez o mais difícil, juntar uma grande quantia. Então, eu não seria uma daquelas pessoas a falar, olha, vai lá e coloca tudo isso em bolsa. Eu acho que não faz sentido. Muita gente corre risco da bolsa para tentar chegar mais rápido a seus objetivos financeiros, patrimoniais. Aqui no caso, como a pessoa já conseguiu todo esse dinheiro, vale muito mais a pena ser bem conservador. É lógico que isso vai variar de perfil para perfil, mas pensando no brasileiro médio, geralmente ele é mais conservador. Basta ver novamente, como eu disse, o número de CPFs em bolsa. Esse é um primeiro ponto. No entanto, veja que até aqui eu só explorei opções de um único investimento. Mas vamos lembrar que uma pessoa financeiramente educada, ela vai construir uma carteira de investimentos. E não simplesmente colocar todo esse dinheiro em uma única coisa. Isso não é prudente. E aí, imaginando que eu estou falando com o ganhador, o que eu poderia passar para ele de conselho antes de falar como que eu faria para investir esse dinheiro? Então veja que primeiro eu estou falando com a pessoa que ganhou e depois eu pensando que eu teria todo esse dinheiro à minha disposição. Para essa pessoa, a primeira coisa que eu falaria é, por motivo de segurança, óbvio, né? Tendo em vista o país que a gente vive, não conte para ninguém que você ganhou o prêmio. E evite mudar bruscamente o seu padrão de vida. Até porque é aí que o pessoal mete os pés pelas mãos. Vai lá e compra a melhor casa da cidade, o melhor carro, nem fez conta sobre isso, embora seja muito dinheiro. Como eu disse, o dinheiro ele tende a acabar ao longo da vida para essas pessoas de baixa educação financeira. Então evite ficar fazendo mudanças bruscas, até porque o tempo joga a seu favor. Ainda que você colocasse o dinheiro na poupança, que como eu frisei seria a pior escolha, no primeiro mês já são 2.870.000 que você teria a mais. Imaginando que o valor fosse 550 milhões realmente, né? Livre de impostos. Pode ser menos, mas mesmo assim seria um valor muito grande. O segundo ponto seria para ser inicialmente bem conservador na alocação. E aí eu não digo para você não ter nada em bolsa de valores ou em algum tipo de investimento mais volátil, mas no geral eu teria a maior parte desse dinheiro em coisas muito seguras e uma menor parte naquilo que é mais arriscado, mas que me dá um tipo de risco convexo. Ou seja, aquele risco que, se eu ganho, eu vou receber muito mais do que se, por exemplo, eu perder. Colocando aqui um exemplo genérico e muito simplista, vamos imaginar aquela estratégia que o Nassim Taleb, escritor que eu gosto bastante, costuma falar, que é chamada estratégia Barbell. Barbell é o nome daquela barra de pesos em inglês. E nessa barra de pesos você pode ver que você tem peso de um lado, nada no meio e peso do outro. O que ele faz é desequilibrar esses pesos, como vocês podem ver nessa figura que eu coloquei na tela. E nesse desequilíbrio ele pensa em boa parte da carteira em coisas muito seguras, pensando em universo brasileiro seria, por exemplo, 90% num Tesouro Selic. E aqui, como eu disse, eu estou sendo ultra simplista, só para mostrar um esquema. E 10% você pode colocar em alguma coisa mais arriscada, que na pior hipótese vai a zero, do chão ela não passa, não vai te gerar dívida, por exemplo, mas que numa hipótese boa pode subir muito mais do que 100%. Dando um exemplo aqui, Bitcoin.
Aí se você faz essa alocação de 90 a 10, esses 10% se forem a zero, serão recuperados ao longo de um ano de investimento, porque a Selic vai render mais do que esses 10%. Ainda que a Selic terminal para o ano que vem seja 9,25, veja que ela vai baixando ao longo do ano. Então teria mais ou menos esse rendimento. Já numa hipótese positiva, onde essa parte do Bitcoin não vai a zero, ela pode subir 100, 160, mais ou menos que subiu nesse ano, 200, 300, 400%. De maneira que, na pior hipótese, você perderia aquilo que você investiu. Mas numa hipótese boa, que particularmente eu acho que pode vir a se materializar, tendo em vista esse ano, o ano seguinte, halving ETF de Bitcoin, queda de juros no Brasil e no mundo, aquilo vai subir bastante e dar um belo retorno na sua carteira. Ou seja, de modo geral, não estou falando para a pessoa comprar 10% em Bitcoin, não é isso. Mas veja que ser muito conservador, com uma parte do portfólio mais agressivo, provavelmente vai ser uma escolha de estrutura compensatória. E o outro ponto que eu diria para essa pessoa também, sobretudo se ela não tem experiência com investimentos, é para procurar alguém de confiança que esteja sentado do mesmo lado que ela na mesa. Ou seja, uma pessoa que não ganha com base nas escolhas particulares dela. O que infelizmente é o modelo que a gente tem hoje imperando aqui no Brasil quando fala de assessoria de investimento. Porque no geral o assessor ele atende a pessoa de graça, mas ninguém trabalha de graça, então ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma. E o modelo que é mais utilizado é o chamado commission based, onde esse assessor irá ganhar dinheiro, uma comissão, com base nas escolhas do cliente, dos produtos que ele vende para o cliente. Sendo que a comissão não é a mesma em todos os produtos. Geralmente o que acontece é que um produto bom, por exemplo, um fundo de investimento que não tem dificuldade para captar dinheiro porque tem uma boa performance, já tem um nome no mercado, um branding, o que acontece é que ele paga uma comissão muito baixinha. Já um fundo que acabou de ser lançado de um gestor que não tem nome, não tem track record, geralmente paga uma comissão mais alta. Então supondo que você tenha dois fundos, que para o cliente parecem ter o mesmo tipo de custo, 2% ao ano. Um dos fundos é muito bom, por isso paga uma comissão baixa, de 0,2%, por exemplo, para o assessor. Já o outro fundo foi lançado agora e paga uma comissão muito alta para ver se consegue captar. Paga 0,8%. O cliente não sabe disso, essa informação não é divulgada. Mas, pensando principalmente no assessor que está mais focado no curto prazo, lembrando que ele pode ter estímulos para isso, geralmente vira sócio quem tem mais receita, então aquele que indica esse fundo que dá mais rebate gera mais valor para o escritório, há uma estrutura, geralmente que aponta para esse caminho, de modo que esse assessor tende a oferecer o fundo que é melhor para ele, ainda que o dinheiro dele estivesse no fundo que tem um menor rebate, que deve ter uma melhor rentabilidade, tendo em vista o track record, a história da gestora, tempo de mercado, etc. Ou seja, sabendo que as coisas funcionam assim, e como eu disse, muita gente não sabe, pode estar descobrindo agora, o modelo que eu prefiro, caso você vá usar uma assessoria, uma consultoria, é o modelo fee-based, onde você tem um custo fixo e onde o profissional que te auxilia, ele não recebe nenhum tipo de comissão, nenhum tipo de rebate. Se houver rebate da estrutura, esse dinheiro tem que voltar para você, cliente. Então, dessa forma, você e o profissional sentam do mesmo lado da mesa, pois tem o mesmo alinhamento. Não é uma questão de performance versus comissão, mas sim de melhorar sua performance e aumentar o valor da sua carteira ao longo do tempo, porque assim, se ele tem uma taxa proporcional, ele acaba ganhando mais. E para quem quiser ter uma consultoria nesse estilo, nesses moldes, onde o rebate volta para o cliente, onde não tem taxa escondida, onde nunca irão recomendar um COI porque simplesmente não faz sentido na estratégia de investimento na carteira, eu lembro que o Grupo Primo tem uma consultoria, a Portfel, que trabalha exclusivamente no modelo fee-based, não tem commission-based, não tem comissão por produto, não tem esse conflito de interesse de recomendar um COI porque dá mais comissão na cabeça, vem de uma vez, embora seja horrível para a carteira do cliente. Então, para quem quiser conhecer mais o serviço da Portfel, tem uma reunião com um dos nossos consultores para que ele possa explicar a parte de planejamento, investimentos, seguro, sucessão, há um link aqui na descrição. Lembrando que não tem limite de patrimônio. Se você ganhar na Mega Sena, por exemplo, e quiser a consultoria da Portfel, basta preencher esse link aqui também e eu já me comprometo a estar nas reuniões junto. Terei muito gosto em poder auxiliá-lo. E agora, para a parte final do vídeo, como eu, particularmente, Bruno Perini, poderia investir esse dinheiro. Então, já falei grosseiramente da estratégia Barbell do Nassim Taleb, de 90% em coisas muito seguras e 10% em coisas mais arriscadas. E agora eu vou trazer aquela estratégia da Arca, que foi popularizada pelo meu sócio, Thiago Nigro. E todo mundo, quando pensa na Arca, pensa naquela divisão que aparece bem bonitinha, né, de 25, 25, 25 e 25. 25 em ações, em negócios nacionais, 25% em imóveis, principalmente fundo imobiliário, para quem quer usar o mercado, 25% em caixa, aqui com várias aspas, entenda muito mais renda fixa do que caixa, porque não é só renda fixa de liquidez imediata, não é isso, e 25% em ativos internacionais. Nisso vai entrar junto, por exemplo, o Bitcoin, porque embora não seja tirar o seu dinheiro do país, propriamente dito, é tirar o país do seu dinheiro. Alocar em Bitcoin é isso. E aí o que eu vou fazer agora é fundir esses dois conceitos, lembrando também que essa divisão de 25, 25, 25, 25, ela não é imperativa. Dentro da Arca, as fatias podem variar de 10% até 40%. Se a gente pega a nossa previdência Arca Multimercado, lá hoje nós temos 40% em renda fixa, 10% em fundo imobiliário, 30% em ações nacionais e 20% no exterior, sendo que parte desses 20 estão, por exemplo, num ETF de Bitcoin. Eu até extrapolaria
loteria, porque não vejo nada de mal em passar a renda fixa de 40 para 50, por exemplo. Até porque compensa ser conservador aqui no Brasil historicamente. E a gente já viu o rendimento que esse dinheiro teria colocando lá no Tesouro Selic, por exemplo, num CDB, numa LCI, numa LCA. Então é um rendimento muito interessante. Agora, como que eu vou misturar o barbell com essa estratégia Arca? O que eu vou imaginar é usar um barbell em cada uma das fatias da Arca. Por exemplo, se eu pego as ações e negócios nacionais, eu posso ter a maior parte da carteira de ações e aí vai variar o percentual de acordo com cada um. Mas, pegando no meu caso, uma alocação que eu tive durante boa parte da minha vida, depois ela acabou mudando, porque eu quis colocar mais dinheiro lá fora, até porque meu negócio está muito exposto ao Brasil, mas durante a maior parte da vida eu tive uma alocação de mais ou menos uns 30% em renda variável, sendo que a maior parte disso, digamos uns 20% eram ações, 10% era fundo imobiliário. Então, pensando em 20% em ações, eu teria 90% disso, ou seja, uns 18 dos 20, em negócios nacionais muito consolidados. Um Itaú, por exemplo, um BTG, uma B3, em monopólios, né? Gosto lá de Sanepar e outros nomes do setor de saneamento. Então, teria empresas mais consolidadas. E a parte menorzinha dessa carteira em coisas mais arriscadas. Os 2%, que são 10% desses 20%, poderiam estar em small caps ou até investir em startups. Então, correria muito risco numa parte menor da carteira, esperando ter mais retorno, se tudo der certo, e menos risco numa parte maior. Isso eu fiz para ações. Fundo imobiliário, exatamente a mesma coisa. Se fosse, por exemplo, 10% em fundo imobiliário, aí chegaríamos em 30% em renda variável aqui no Brasil. 90% em FIIs de altíssima qualidade, 2% seria pimentinha da carteira. Eu até posso buscar qualidade, mas pensando, por exemplo, em escritórios, lares corporativas que estão muito descontados. E aí podem ter um belo ano ou podem continuar lá para trás. Então a mesma coisa, um barbell dentro dos FIIs. Pensando em 50% em renda fixa, também desses 50%, 90% deles, ou seja, 45%, em alocações de renda fixa mais conservadoras, que vão me dar uma boa rentabilidade, que vão diminuir volatilidade do meu portfólio. E 10% dessa posição de 50%, ou seja, 5%, em renda fixa mais arrojada, em títulos públicos mais sujeitos à marcação a mercado, por exemplo, que pode vir a me beneficiar ou me atrapalhar ao longo do próximo ano, porque não sabemos o que vai acontecer. A gente pode ter uma certa direção, mas as coisas podem mudar. No final de 2019, pouquíssimas pessoas acharam que a gente ia passar 2020 trancado, por conta de uma pandemia, um negócio que acontece uma vez a cada 100 anos. E aí, depois desses 20 em ações, 10 em fundo imobiliário, 50 em renda fixa, pensando em 20% internacional. Novamente, posso pegar o 90-10 da Barbell Strategy. 90% em posições mais consolidadas, mais confiáveis, o que dos 20% daria 18%, e 10%, os dois restantes, é alguma coisa mais arriscada, mas que dando certo vai me dar um baita de um retorno, como por exemplo, a posição em Bitcoin. Veja que assim eu fechei 100% dessa carteira. Nada me impede de pegar uma parte, ter comprado imóveis realmente, ter aumentado a fatia de real estate. Então tudo vai depender dos objetivos de vida. Agora, isso que eu fiz nessa carteira é o que eu fiz ao longo da minha vida. E o resultado, felizmente, ele foi muito bom. Só que isso, como eu disse, é apenas em minha cabeça, né? Vocês podem ter outra cabeça. Não acho loucura ter 90% em renda fixa, como eu falei. Você pode ser ultra conservador, aí pegar uma parte para comprar algumas empresas de fato, mais participação. Enfim, não tem um único caminho correto. Agora existe uma série de caminhos errados. Então é muito mais importante você saber o que não fazer com esse dinheiro, evitar esses caminhos errados, do que simplesmente pegar uma única alocação como se ela fosse a resposta certa. Porque isso vai variar de acordo com o perfil da pessoa. E aí, novamente, se você por acaso jogar na Mega Sena e ganhar e quiser ter uma consultoria personalizada, fico à disposição. Mas não só para quem ganhar na Mega Sena, mas também para todos que quiserem ser atendidos pela Portfel. Aí, nesse caso, vocês terão um consultor específico da empresa. Eu vou trabalhar só com o vencedor da Mega Sena. Aí eu trabalho com ele. Aí vale a pena. E aí me diz nos comentários o que você faria com o prêmio. Estou curioso para saber. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.